Pessoal, bom dia a todos, a paz do Senhor. Amém? Eu vou ler uma passagem bíblica com os irmãos. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Muito conhecida essa passagem bíblica. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Os irmãos que têm Bíblia, até mesmo no celular, podem acompanhar. Os que não têm, ouça a leitura. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, nos diz assim a palavra do Senhor: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Os irmãos podem tomar assento, louvado seja Deus. Eu quero, antes de falar da palavra, agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui com cada um de vocês. Muito obrigado por ter nos recebido. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, irmão Carlos, servo de Deus, obreiro aprovado, pela vida da doutora que nos recebeu muito bem. Que Deus em Cristo abençoe a cada um dos irmãos. Bom, eu creio que Deus tem uma palavra para a tua vida nesse dia. Amém. Nós acabamos de ler um versículo onde o apóstolo Paulo ele finaliza a carta aos Tessalonicenses. Tessalônica era uma cidade da Europa, antigamente se chamava Macedônia, hoje em dia é o continente da Europa. Era a capital desse continente. E o apóstolo Paulo ele fundou uma igreja naquele lugar. Ele pregou lá 3 sábados, 3 finais de semana, e ele fundou uma igreja ali. E depois que ele fundou a igreja, ele mandou uma carta para confirmar, discipular a fé dos irmãos. Depois ele manda uma segunda carta, mas quando ele finaliza essa primeira carta que ele manda para os irmãos em Tessalônica, ele vai chegando no capítulo 5, no versículo 23, e ele descortina ao céu para os irmãos. Ele fala assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo, plenamente conservados, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero tratar com os irmãos nessa hora, nesse dia, sobre esse assunto: espírito, alma e corpo. Se eu fosse dar um tema aqui a essa palavra, a essa mensagem, seria o investimento espiritual. Os irmãos observam aqui que o apóstolo Paulo ele trata de 3 matérias: espírito, alma, nessa ordem mesmo que está o versículo: espírito, alma e corpo. No 3 você repete comigo: 1, 2, 3. Espírito, alma e corpo. Primeira matéria que ele trata é o espírito. A segunda matéria é a alma, a terceira e última é o corpo, a nossa carne. E é sobre isso que eu quero tratar com os irmãos. Por que ele trata primeiro do espírito? Ele menciona primeiro o espírito, porque a parte mais importante da nossa vida é a nossa vida espiritual. É a única parte em nós que é eterna. Essa carne, uma hora ela vai deixar de ter vida. Uma hora ela vai cair, vai se abater, vai deixar de existir. Mas a vida espiritual não, ela continua, A cada dia que passa, nós vamos ficando mais longe do berço e mais perto do túmulo. A cada dia que passa, nós vamos caminhando para a eternidade. Eu não vim pregar sobre morte, sobre túmulo, porque a esperança da igreja, a esperança dos que seguem a Cristo, não é morrer. A nossa esperança é a vinda do Senhor, é Ele voltar. Caso aconteça um percurso aí de nós viemos a falecer, nós vamos estar com Ele. Mas a nossa esperança é a vinda do Senhor. Ele não nos preparou para morrer, Ele nos preparou para a vinda. Quando você lê o Novo Testamento, você vai ver, o maior escritor do Novo Testamento foi o apóstolo Paulo. Você vai ver que sempre Paulo, quando ele menciona sobre o final da vida, ele nunca vai dizer para os crentes se prepararem para a morte, não. Ele diz para se preparar para a vinda do Senhor. O versículo aqui que nós vemos mesmo: e o Deus de paz vos santifique em todo o vosso espírito, alma e corpo, plenamente conservados para a vinda. Está no versículo aqui. Para a morte? Não. Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa aqui que ele nos orienta a preparar: o Espírito. Esse Espírito aqui não é o Espírito Santo, é o Espírito que tem dentro de nós. Cada ser humano tem dentro de si
essa parte espiritual que é o espírito. No grego, essa palavra espírito é pneuma. Pneuma significa sopro. Lembra quando Deus formou Adão do pó da terra, ele criou o homem? Deus, ele soprou. Criou o homem, a matéria, a carne, do pó da terra ele fez a carne. Por isso que os elementos químicos que tem na terra tem também no nosso corpo. Nós viemos do pó e para o pó, né, a gente volta. A não ser que Cristo arrebate-nos antes. É essa a nossa esperança. Quando Deus ele fez o homem, ele soprou. Soprou. O nome daquele sopro é pneuma, que é o espírito. Através daquele sopro gera o espírito dentro do ser humano. E todo ser humano, por pior que seja, ele tem uma parte de Deus dentro da vida dele. Sabia disso? Todo ser humano tem o espírito. Deus deu para todos. O ser humano mais bonzinho do mundo tem, e o pior psicopata do mundo também tem. É o chamado, né, que a ciência chama de um vazio existencial. O nome desse vazio é espírito. Todo ser humano tem. E se esse espírito foi dado por Deus, ele se alimenta das coisas de Deus. É por isso que tem muita gente que tenta preencher, né, esse espaço aí com cachaça, com orgia, com droga, com tudo que não presta. E não consegue, fica mais deprimido, né, do que antes. Somente Deus pode preencher. Tem um filósofo russo chamado Dostoiévski. Ele disse uma frase que eu gosto. Ele disse que todo ser humano tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus. Se o vazio é do tamanho de Deus, só Deus pode preencher. Quando a pessoa tenta preencher com essas matérias que eu falei para os irmãos e não consegue, dá uma depressão e a maioria até atenta contra a própria vida, né? Porque não vê mais sentido de viver. Uma coisa muito interessante é que o suicídio ele não quer acabar com a vida dele, ele quer acabar com o sofrimento. E como ele não consegue viver sem aquele sofrimento, ele quer encerrar então a sua existência. Só que o que encerra esse sofrimento é a parte de Deus que cada um de nós temos. Louvado seja Deus. Somente Deus pode preencher. Então essa é a matéria chamada espírito. Se Deus pode preencher, então tenho que me alimentar das coisas de Deus. Segunda matéria aqui que Paulo fala é alma. E vos santifiquem todo o vosso espírito, alma e corpo. Eu vou dar uma frisada mais na alma aqui. Eu vou falar do corpo, mas o principal é a alma. O ser humano tem alma, sim ou não? Hã? Sim, tem alma. Só que o termo correto não é esse. Nós falamos assim, olha, eu sou o corpo e eu tenho uma alma dentro de mim. Eu tenho um espírito dentro de mim. Mas o correto não é esse. O correto é, nós temos um corpo, nós somos uma alma. Esse é o termo correto. Porque esse corpo aqui, qualquer hora, ele vai se acabar. Qualquer hora ele vai falecer, vai perecer. A alma não. A alma, ela continua pós-túmulo. A alma, ela continua. E você já observou que para manter esse nosso corpo, a gente trabalha, a gente se alimenta, a gente faz de tudo para sustentar, né, a nossa existência. Para sustentar o corpo, a gente vai se alimentando, vai fazendo de tudo. E muitas das vezes, para a alma, que é eterna, nós não fazemos absolutamente nada. Tem pessoas que até se cuidam, Carlos, até malha, para ter uma qualidade de saúde, né? Seleciona alimentos mais saudáveis, tudo isso daí para tentar dar para o corpo uma longevidade maior, para tentar fazer o corpo viver mais, ter mais saúde. Quanto mais saúde, né, mais o corpo vai viver e menos enfermidade ele vai ter. Então ele vai prolongar a vida dele. É exatamente isso que acontece no corpo. Agora a alma, ela não se alimenta de arroz e feijão, não. A alma, ela não se alimenta de nada terreno. A alma se alimenta de coisas espirituais. Tudo que vem para o espírito cai na alma. Os irmãos lembram aqui, nós lemos esse versículo aqui de 1 Tessalonicenses 5:23, mas tem um versículo que Salomão ele cita, está no Eclesiastes capítulo 12, verso 7. Ele diz que o pó volta à terra e o espírito volta para Deus. O espírito, o pneuma, é o sopro de Deus. Quando o ser humano morre, esse sopro volta para Deus. É de Deus, não é nosso. Volta para Deus. O corpo vai perecer na terra aqui. Morreu, vai perecer, vai decompor. Ninguém vai querer ficar perto, vai apodrecer. Agora a alma, essa não. Essa daí é
eterna. Ela vai seguir destino. Ela vai seguir o destino que foi escolhido pelo corpo. Entendeu a lógica bíblica? O espírito volta para Deus. O corpo volta para o pó, volta para a terra. Vem de lá, não é do céu, é da terra. Agora a alma, ela vai seguir um destino. E Deus me trouxe aqui nessa tarde, através da vida do Carlos, para tratar sobre a tua alma. Eu não vim tratar do teu corpo, não. Você vê que eu não trouxe nem um peso, nem uma esteira para a gente fazer uns abdominal aqui. Não, eu não vim tratar do teu corpo. Vim tratar da tua alma nessa tarde. Qual é o investimento que você tem colocado na tua alma? Qual o investimento você tem colocado na tua alma? Alma no grego, a palavrinha grega, que o Novo Testamento no original foi escrito no grego. A palavrinha no original do grego para a alma é psique. Psique é a parte do raciocínio, né, do ser humano. A gente pensa não por causa dos nossos neurônios cerebrais. A gente pensa por causa da nossa alma. É a nossa alma que distingue sabores, sentimentos. Tudo isso aí não é por causa do cérebro. Quando morre, a primeira coisa que derrete no corpo da gente é o cérebro. Sai pelos ouvidos, pelos orifícios do rosto. Ele dissolve, vira água. O cérebro acaba. A alma não. É a alma que é responsável pela nossa vida sentimental. Quando a pessoa está abalada, né, na vida sentimental, eu sei que tem pessoas aqui que passam por isso, está abalada, é a alma dela que está abalada. É a alma dela que está precisando de um chacoalhar de Deus, de um chacoalhar do céu. Guarda essa palavra. De um chacoalhar do céu. É a alma que está precisando. Jesus, ele não morreu para tu ter uma vida rica na terra. Ele morreu para tu ser salvo. Ele morreu para tu ir para o céu. Hoje em dia, com esse evangelho de hoje, está desvirtuando as coisas, a gente pensa que Deus, ele é o gênio da lâmpada, que a gente só vai até ele para pedir coisa. Esfregou-lhe a lâmpada, sai o gênio, qual é o teu desejo? Não quer saber se você é grato, se você tem uma vida séria, não. Qual é o teu desejo? Meu desejo é isso, isso e isso. Deus não é assim, irmãos. Porque nós temos o costume de, quando nós vamos orar, os irmãos que têm o hábito de orar, todo crente tem que ter esse hábito, ele vai orar, é só pedindo, não agradece por nada, só vê Deus como algo que pode lhe oferecer algo, nós não podemos oferecer nada para Deus. Claro que Deus não precisa de nada vindo de nós. Se você adorar Deus, Ele é Deus. Se você não adorar, Ele continua sendo Deus. Amém? Então, se você der glória que Ele é Deus, se não der glória, Ele continua sendo Deus. Então, Ele é supremo, Ele é Deus. E nós estamos aqui nesse dia por causa dele. E ele quer que você invista. Não é ele que vai investir, é você. Você invista na tua alma. O corpo, a gente sabe o que alimenta o corpo. Arroz, feijão, uma carne, uma proteína, exercício e tudo mais. Tudo, remédio, está doente, tempo frio, tomou um resfriol, passa o resfriado, a gripe. Agora, como que nós alimentamos a nossa alma? Se ela é eterna, se ela dura para sempre, nada que é passageiro vai alimentar ela. O que vai alimentar a alma é coisas eternas, coisas espirituais. É isso que alimenta a nossa alma. Eu não sei você, mas você tem alimentado a tua alma? É a pergunta que o Senhor Jesus me orienta aqui fazer nesse dia. Você tem alimentado a sua alma? O que é que você tem dado à sua alma? Tem certo tipo de alimento que se o ser humano comer, ele até morre, né? Sim ou não? Sim. E na alma também tem certo tipo de coisa que se você colocar na tua alma, vai adoecer ela, vai fazer ela passar mal. Ela não vai ter uma saúde espiritual boa. Vai acabar fazendo a tua alma perecer. Ezequiel 18:20 diz assim, a alma que pecar, alma ali no sentido original da palavra, está tratando do físico completo. A alma que pecar, essa morrerá. Esse morrer não é de falecer, ser sepultado. Esse morrer é de passar uma eternidade separada da vida. João 14:6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 10:10, ele falou, vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, morte é a separação da vida. Ou seja, passar uma eternidade separado de Deus, está morto. É uma eternidade de morte, é uma eternidade de sofrimento. Então temos que investir na nossa alma, porque a parte eterna que vai ficar conosco pós essa vida. Lembra? O corpo
volta para a terra. O espírito volta para Deus. A alma não. Ela não separa porque é você. Você é uma alma. Tu não é um corpo. Tu tem um corpo. Você é uma alma. E deixa eu te falar algo aqui. Quando um corpo comete um crime, ele vai pagar uma pena, né? Durante alguns anos. No Brasil não tem prisão perpétua, né? Mas ele vai sofrer, ele vai ficar penalizado durante alguns anos, né? A alma não. A alma tem prisões eternas para ela. Sofrimento eterno. Se a gente pudesse imaginar a eternidade sem Deus, como que é 1%, ixi, nós não iríamos querer ir para lá de jeito nenhum. Então o que falta para a nossa geração, o que falta para a nossa vida hoje é investimento na alma. Como que eu invisto na minha alma? Quando tu ora, ajoelhar, conversar com Deus. Quando tu ora, tu está investindo. Quando tu lê a Bíblia, eu sei, irmãos, que na nossa correria, né, do trabalho é difícil. A gente chega em casa só o resto, né? Aí chega, toma banho e já quer dormir. Mas isso daí não é desculpa, porque a gente, mesmo cansado, consegue ler um textão no Facebook, um desabafo de alguém lá, né, uma fofoca, uma besteira. A gente tem disposição para ler um textão no Facebook, mas não tem disposição para ler a Bíblia, né? E a Bíblia não é um livro qualquer que você lê, não. A Bíblia, ela é uma palavra viva. Ela é uma palavra viva. Hebreus 4:12 diz que ela é uma espada. Ela penetra até a divisão. Ela é uma espada viva e eficaz. Ela penetra lá na divisão, que nenhuma ciência do mundo sabe onde fica essa divisão. Divisão da alma e do espírito. Eu sei o que tem no meio dessa divisão. Biblicamente é a tua personalidade. Quem tu é. Só Deus pode mudar a tua personalidade, irmãos. Ah, eu sou assim, vou morrer assim. Tu não é a Gabriela da música, não. Eu sou assim, vou morrer assim. Não. Quando o ser humano se entrega para Cristo, Cristo vai fazer a mudança. Tu já viu, tem gente que fala dos crentes o seguinte. Talvez tenha alguém, eu não sei, cara, mas talvez tenha alguém aqui que não seja crente. As pessoas que não são crentes têm o costume de dizer assim: depois que matou, roubou, né? Fez tudo que não presta, agora quer ser crente, né? Agora é fácil, fez tudo que não valia, agora quer ser crente. Sim, irmãos. Jesus, ele não veio salvar justo. Ele veio para a gente ruim mesmo. Nós, os crentes, nós somos o pior tipo de gente do mundo. E foi para esse tipo de gente que Jesus veio. Ele não veio chamar justo, ele veio chamar pecadores. É por isso que nós estamos aqui. Graças a Deus, por isso que ele nos resgatou. É melhor estar servindo a Jesus com a Bíblia na mão do que estar lá no mundo com a arma na mão assaltando. É melhor levantar a mão para dar glória do que levantar a mão, né, para dar soco, para agredir os outros. Então, graças a Deus, que essa graça dele nos alcançou. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus em Cristo guarde a tua vida. Eu não sei, doutora, se dá tempo de fazer uma oração pelos irmãos. Dá, né? Se coloque de pé em nome de Jesus. O Senhor me trouxe aqui para te dizer: invista na tua alma. Eu poderia te dar uma aula de taxa Selic, que eu já estudei sobre isso. Economias na poupança, bitcoins e tantas outras coisas. Eu até iria te render um retorno financeiro. Mas eu não vim aqui para isso. Eu vim te falar do investimento melhor, que não se acaba, que não se encerra. Quando a pessoa morre, ela não leva nem um centavo do que trabalhou para ter aqui na terra. Caixão não tem gaveta. Cemitério não tem caminhão de mudança. Na mortalha do defunto não vai nada dentro dos bolsos. Nada trouxemos e nada levaremos na carne. Mas todo investimento na alma vai refletir. Por isso que Jesus falou, né? Ajuntar tesouro no céu, né? Lá ninguém vai roubar, lá é uma benção, lá vai dar certo. Invista na tua alma.